pessoal, eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue, e esse é o Dialogue Talks, que tem como objetivo levar até você conteúdos relevantes nas áreas de comunicação interna, recursos humanos e inovação por meio de conversas com especialistas de mercado. Quero te convidar a assistir os outros episódios desta temporada. Você encontra os links na descrição deste vídeo. Além disso, se inscreva no nosso canal. Não perde, tem muita coisa legal por aqui. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que sempre foi importante, mas que tem ganhado cada dia mais relevância dentro das organizações: a diversidade e inclusão. Como trabalhá-la e torná-la parte da cultura da empresa de forma genuína. Nossos convidados são a gerente de diversidade e inclusão na Via, Amanda Ferreira, o sócio da consultoria Mais Diversidade, João Torres, e a gerente de atração, seleção e diversidade no Hospital Israelita Albert Einstein, Priscila Surita. Amanda, João e Priscila, sejam muito bem-vindos ao Dialogue Talks. Obrigado pelo convite, Marcela. Muito bom. Obrigada, estamos todos animados. Eu também. Então, vamos começar. Logo de cara, quais são os maiores desafios na hora de implementar um programa ou ações de diversidade e inclusão? E ter o patrocínio da liderança é um ponto que ainda é necessário para fazer vingar um programa de diversidade e inclusão? Bom, Marcela, acho que eu posso estar falando um pouquinho, né? Primeiro agradecer, nossa, que honra estar aqui com o João, com a Priscila. A gente se encontra em muitos momentos, né, João, né, Priscila, aqui falando desse tema de diversidade e inclusão. Olha, existem diversos desafios quando você está no início desse programa, porque são temas que eles são complexos, né? Assim como o ser humano é complexo, e que antes de você pensar em metodologias, em formas de fazer e estrutura, tem algo que você tem que colocar ali em primeiro lugar, que é a consciência das pessoas e a maturidade das pessoas para o tema. Eu acho que esse, para mim, né, olhando aqui para a minha vivência, é um dos maiores desafios, principalmente ali no comecinho, né? Então, dentro de uma companhia, de uma empresa, né, que está com foco total em vendas, como é que você chega nela e começa a falar que você precisa olhar para o outro com um cuidado maior, um cuidado de acolhimento? Como é que você fala sobre... Existe uma questão de equidade racial, uma questão de equidade de gênero que precisa ser tratada aqui dentro e que isso tem a ver com o negócio, né? Então, esse é o maior desafio, é essa conscientização no primeiro momento, né? E um dos aprendizados que eu tive, e eu comecei errado, gente, é muito interessante falar sobre isso, e é importante, que é acertos e erros o tempo todo, né? Assim como toda a história da humanidade. Mas a gente começa com a sensibilização, mas no decorrer desse tempo eu fui percebendo, né, o quanto é importante, sim, a liderança ter propriedade, né, e ter segurança para falar sobre o tema, né? E aí é até uma dica, né? Quando a gente começa com o programa de diversidade, é estar falando com essa liderança, estar levando conhecimento para essa liderança, para que ela possa ser embaixadora do tema, né? E a partir do momento em que ela é embaixadora do tema, ela consegue desdobrar para os demais colaboradores. Então, fica até muito mais fácil, né, a disseminar o tema em toda a companhia, né? Então, por exemplo, a Via é uma companhia gigante, eu falo que é maior do que muitos países, né? Então, como você leva a informação para mais de 50 mil colaboradores? É através da liderança. Então, é muito importante o papel da liderança. Legal, posso complementar também, falando um pouquinho sobre os desafios, né? Eu mencionaria 3, pelo menos, desafios. Um deles é falta de saber o que fazer, porque muitas empresas têm uma intenção muito clara
que diversidade é um valor, que diversidade faz sentido, que diversidade precisa estar na pauta, mas elas não sabem exatamente o que fazer. Acontece muito, a Amanda e a Pri, que trabalham com esse tema há muito tempo, sabem, né? A gente vê, nossa, tal empresa é super engajada em diversidade e inclusão. Aí, do dia para a noite, ela deixa de ser engajada. Porque não é porque ela tinha um programa de diversidade e inclusão, é que ela tinha uma pessoa que puxava esse engajamento, e essa pessoa saiu, e de repente a empresa não tem mais nada estruturado, né? Então, quando a gente fala dos desafios, o primeiro eu colocaria esse. Falta de saber o que fazer, por onde eu começo, como que eu estruturo um programa de diversidade e inclusão, qual que é a cara de um programa, como que eu desenho uma estratégia de diversidade e inclusão, como que eu engajo todo mundo, né, de todos os níveis hierárquicos, como que eu desenho ali numa pirâmide um sistema de governança, como que eu reviso políticas, como que eu desenho um plano de ação para dar consistência em tudo isso que eu estou fazendo. Então, muitas empresas têm uma intenção muito clara de que diversidade é um valor, de que aquilo precisa ser trabalhado, mas elas não sabem sequer por onde começar para garantir essa consistência, né? Um segundo ponto que eu traria é falta de uma cultura de dados. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que a maior parte dos executivos, todos os executivos, eles são direcionados a dados. Então, se não tiver um dado para provar aquilo que eu estou falando, eu não consigo sair do lugar. E eu vejo muitas empresas caindo no erro de fazer o programa de diversidade e inclusão muito com base num feeling ou num achismo, sem se preocupar em entender se elas têm dados robustos que, de fato, vão dar consistência para o programa. Por exemplo, muitas empresas têm um dashboard, as mais avançadas, né? Um dashboard de diversidade e inclusão, tanto para os temas de diversidade que são mais quantitativos, quanto para os temas de diversidade de inclusão que são mais qualitativos. Algumas empresas rodam censos, rodam radar de percepção, na pesquisa de clima eu consigo colocar algumas questões de diversidade e inclusão. Então, é muito importante, no momento que eu for desenhar um programa de diversidade e inclusão, que, de fato, o meu programa, o meu desenho, ele esteja pautado em dados, para eu justificar o porquê que aquilo funciona, para eu conseguir medir isso no longo prazo e justificar para a liderança que aquele investimento em diversidade se paga, e também para eu conseguir ter argumentos que vão ser mais acessíveis e bem aceitos pela liderança, né? E daí eu trago o terceiro ponto, que foi até você trouxe isso na pergunta, Marcela, e a Amanda já falou um pouquinho sobre isso também, que é sobre o próprio engajamento da liderança. A gente não consegue fazer nada, fazer o programa de diversidade e inclusão avançar se a gente não tiver a liderança ali, o buy-in da liderança, né? Quando a gente fala principalmente das ações de inclusão, a gente está falando de ações que vão gerar uma transformação cultural dentro da empresa. Quem puxa esse processo de transformação cultural dentro da empresa é a liderança. Então, assim, se a liderança, claro, toda ela, é impossível ter toda a liderança comprada, isso não existe. Mas ter alguns sponsors ali, alguns embaixadores, algumas pessoas que puxam esse tema e ajudam ele a ser aceito e digerido por outros executivos, também é muito bem-vindo. E é importante eu trazer só um último ponto também para dar oportunidade para a Pri também falar, que o programa de diversidade e inclusão tem que ser feito em dois fluxos. Um deles top-down, claro, a liderança direcionando o que vai ser feito ali de cima para baixo, e tem um movimento muito grande das empresas vindo bottom-up também. As pessoas que estão na base da pirâmide também estão apaixonadas, engajadas por esse tema, também não aceitam mais ser desrespeitada, não aceitam um ambiente de trabalho que não é seguro psicologicamente, não aceitam discriminação e preconceito. Então, também tem uma pressão sendo feita bottom-up ali da pirâmide que a gente precisa considerar. Então, sim, é fundamental que a liderança esteja engajada. Mas mesmo que ela não esteja, essa liderança agora, porque a pauta está super em evidência, né, está sofrendo pressões debaixo da pirâmide para que seja feito algo. O que você acha, Pri? Não, total, né? Estava aqui escutando você, João, e a Amanda, que a Amanda falando que interessante a fala, eu comecei errando, e você falando as instituições não sabem como fazer, foi bem assim que eu me vi quando eu, responsável pela área de atração e seleção do hospital, falaram, olha, agora você também vai ser responsável por implementar e puxar essa iniciativa na instituição. E aí é interessante escutar, porque eu fiquei foram exatos 2 anos, tá? Estudando, levando proposta, e olha, pensei nisso, como é que a gente volta, né? Então, assim, no desafio mesmo de tentar acertar. E aí, um ponto interessante, né? Acho que os desafios foram super bem contemplados por vocês, mas que deu muito certo foi vincular com a história, foi buscar os valores aqui da instituição, né? Então, assim, como que eu consigo
saber onde eu quero chegar, né? Então, de fato, né, ter isso muito claro, fazer esse diagnóstico com todos esses dados, né? Então, acho que isso foi um ponto assim também essencial, porque foram algumas tentativas, né? Então, levo a proposta, não, volta, ajusta, leva, ajusta, não, agora não é esse momento, mudou o escopo, vamos lá novamente. E aí, no momento que a gente faz esse vínculo, né? Então, dando como exemplo aqui, o hospital, ele nasce por uma contribuição da comunidade judaica acolhida da sociedade brasileira no pós-guerra, né? Então, ele tem aí preceitos judaicos, né, de boas ações, saúde, justiça social, que já norteiam a nossa instituição. Então, a estratégia aqui foi fazer um resgate a isso, vincular, sim, a essa questão dos nossos próprios valores enquanto instituição e trazer, assim, a gente está falando de, né, comportamento humano, nós estamos falando de pessoas, então não teria como dar errado, né? E um outro aspecto com relação à questão da liderança, Marcela, eu acho que assim, é essencial, porque como a Amanda comentou, é esse comprometimento que vai proporcionar a questão de disseminar para as outras pessoas, né? Então, para toda a instituição. Então, esse comprometimento, de fato, ele vai sendo disseminado aos poucos, né? E aqui, eu acho que, assim, quando a gente fala, né, do topo da liderança, né, CEO, presidente, também é prepará-los para isso, né? Então, eu acho que também chegar na máxima que não sei de tudo, preciso sim aprender qual que é a minha perspectiva e, de fato, proporcionar essa ampliação da consciência dessa liderança para que ela também, né, seja protagonista desse processo e a gente, de fato, consiga avançar aí nas questões de inclusão cada vez mais, né? Então, acho que é essencial, sim, esse envolvimento da liderança. Perfeito. A segunda pergunta vocês já deram alguns spoilers, mas eu queria então pedir para que se vocês poderiam compartilhar boas práticas que vocês conheçam, que vocês tenham já visto ou feito, né? De como começar um programa, uma estratégia ou uma ação de diversidade e inclusão. Eu vou até pegar o gancho do João, né, que foi uma coisa que ele trouxe, que foi um aprendizado nessa minha jornada de diversidade, né? A gente aprendeu o quanto é importante olhar para os números internos, olhar para a realidade da companhia, né, para saber o que fazer, porque não é uma receita de bolo, né? Então, cada empresa tem aí o seu jeito, tem também os seus problemas, né, para serem resolvidos. Então, um case super novo, vou contar aqui, acho que é a primeira vez que eu estou contando ao vivo, né? Mas a gente teve uma grande mudança na companhia, que é nessa jornada de transformação, mudança de liderança em 2019, né? Passamos aí por todo esse momento de um ano de pandemia, e ainda no ano de pandemia, de toda a virada da companhia, a gente estava fazendo exatamente isso, olhando para os números e olhando para o que havia naquele momento. Então, nós fizemos esse censo de diversidade em 2020, em setembro de 2020, e do resultado desse censo, a gente percebeu aonde precisava trabalhar com mais intensidade, né? E aí a gente criou uma estratégia de fazer, que isso também é um aprendizado, né? Que eu acho que o João também trouxe, o quanto é importante também olhar outras vozes, não só a voz da liderança de cima para baixo, mas também a voz de diversas pessoas, perfis mesmo, cargo, mulher, homem, periferia, né, para poder construir a diversidade. Então, nós fizemos isso e foram essas pessoas que analisou junto com a gente o resultado desse censo, e aí a gente criou um frame estratégico, pensando aí nos próximos 5 anos, e foi muito bacana. E aí o fruto desse trabalho foi o primeiro programa que a gente olhou para os talentos internos, né, da companhia, pensando na representatividade da pessoa negra na liderança. Aí o projeto Lapidar, né, que esse nome também foi criado desse grupo, né, veio desse encontro, né? Então foi feito o censo, foi colocado diversas vozes para pensar junto,
e se saiu um dos projetos é esse, né, olhando aí para essa representatividade. Foi muito bacana, porque a gente iniciou com a proposta de 20 vagas, né, e esse programa é o quê, né, você capacitar essa pessoa para assumir uma cadeira de liderança, eram só 20, e a gente terminou agora, foi a última parte das inscrições para começar a capacitação, com 36 candidatos. Então, foi super bacana e saiu aí de toda essa construção. Que legal, Amanda. O seu exemplo é legal, que eu fiquei pensando nessa pergunta da Marcela, tanto de boas práticas, né, de como começar um programa de diversidade e inclusão, e uma coisa que é importante a gente perceber é que cada programa é diferente de uma empresa para outra. A gente tem, não sei se é honra, privilégio de atender grandes organizações hoje, né? E deixa eu pegar duas concorrentes, por exemplo, a Microsoft e a IBM, que a gente atende as duas. São duas empresas do ramo de tecnologia, concorrem em muitos serviços e muitas soluções, mas o programa de diversidade de uma é completamente diferente do programa de diversidade da outra, né? Eu costumo brincar em palestra que diversidade não é sobre um grupo ou outro, mas hoje existem quase 8 bilhões de diversidades no planeta, né? Porque, de fato, cada pessoa é única, cada pessoa é diferente, a gente precisa ter esse olhar para dentro das empresas. Então, é importante, no momento de desenhar uma estratégia de diversidade e inclusão, perguntar qual que é a verdade da sua empresa, né? Por que você está fazendo isso? O que te motiva a trabalhar o tema de diversidade e inclusão? Onde você quer chegar com isso também, olhando no médio e longo prazo, né? Se para todas as outras áreas da organização existe uma estratégia clara, com objetivos, metas e KPIs, por que para a diversidade também não tem, né? Então é importante a gente se perguntar o que faz sentido para a sua empresa, e para passar por esse exercício assim, de análise, para fazer um filtro ali, né? Porque às vezes estratégia também é falar não. Às vezes a gente quer ir com pressa demais com relação a um objetivo e a gente não consegue falar não para algumas coisas e a gente se perde. Então, no momento de desenho de uma estratégia de diversidade e inclusão, é importante a gente passar por esse exercício de análise para saber o que é verdade da sua organização ou não, né? E dentro de um primeiro ano, é normal, é comum e é esperado também que as empresas passem por um processo mais de sensibilização das pessoas, das lideranças, comunicação. Muitas pessoas nem sabem o que é isso, né? Nem sabem o que é diversidade e inclusão, elas precisam ser letradas para o assunto. A Pri e a Amanda falaram um pouquinho sobre educação da liderança, né? E muitas vezes a liderança ela não consegue nem perceber a diferença ali entre na sua hierarquia, né, dessas questões, quando a gente traz, por exemplo, questões de privilégios para conversar com liderança, que é algo assim banal, básico para a gente entender diversidade e inclusão. Muitos líderes trazem, eu não sou privilegiado, eu trabalhei para estar aqui, eu mereci, assim. Não estou falando que não tenha trabalhado, mas é que é difícil também ter uma empatia direta com o tema. Então, num primeiro ano, é esperado mesmo que as empresas vão passar por um processo de sensibilização, comunicação e para trazer consciência à luz dos temas de diversidade e inclusão, né? Depois, não mais. Um segundo ano de trabalho muda um pouco o perfil, né? Porque normalmente as empresas começam com um projeto de diversidade, isso vira um programa, a ideia é que isso no futuro vire um processo, porque a diversidade não é um tema que veio e vai acabar. A diversidade é um tema que veio e vai ficar. Então, ela precisa se transformar num processo. E, a partir de um processo, as empresas vão precisar revisar todas as suas políticas de pessoas, olhar para todos os subsistemas de RH, desenvolvimento de talentos, atração de talentos, compensação e benefícios, processos até de desligamento. Elas vão precisar ter um olhar mais cuidadoso ali, com a lente de diversidade e inclusão, olhar para os seus canais de ética, de denúncia, conectar todas as áreas da organização, comunicação, jurídico, sustentabilidade, impacto social, responsabilidade social também, né, no âmbito do programa de diversidade e inclusão. Então, acaba que o programa de diversidade e inclusão ele vai ficando mais complexo com o passar do ano, mas diversidade é algo que começa e não termina. Então, é importante a gente ter isso em mente também, que não é um projeto que veio, tem começo, meio e fim. Diversidade pode começar com um projeto, vira um programa, no final vai virar um processo, porque todas as áreas da organização têm que estar engajadas de alguma maneira com esse tema para dar resultado. Não, com certeza. E assim, quando a gente olha para o início, né, essa diferença do primeiro e segundo ano, ela é super... a gente consegue perceber ela assim muito fortemente, né? Eu acho que trazendo um pouco para o exemplo, né? O João contextualizou super bem, mas a gente lançou o nosso programa no final de 2019.
E aí a gente inicia, né, cada vez mais falar sobre esse reconhecimento, ampliar essa conscientização em um ano que foi um ano difícil para todos os segmentos, né, no ano de pandemia. Para a gente aqui no Einstein, então, que de fato estava ali na linha de frente do enfrentamento, mais complexo ainda, né? Mas o importante, assim, no momento que você decide, acho que uma ideia, assim, é de fato seguir, né? Desafiar esse status quo, trazer essa temática, organizar líderes, né, que sejam engajados com a temática para poder construir esse comitê de diversidade e inclusão, trazer esses colaboradores para junto, para perto, construir, né, como a Amanda comentou. Então, isso veio de um grupo, né, o Lapidar veio de um grupo que foi uma ideia, uma iniciativa. Então, a gente fazer esse jogo, essa sinergia, né, e eu acho que isso acaba sendo o que de fato movimenta a estrutura, o que de fato traz resultados, né? E às vezes, quando a gente começa a falar muito sobre, traz a temática para o ambiente de trabalho, o natural é todo mundo se empolgar e a gente querer fazer, né? Então a gente acaba querendo, às vezes a gente pode até se atropelar. Então essa diferença ela vai acontecer. O primeiro ano ela vai ser mais de conscientização, o primeiro ano ele vai ser de um reconhecimento que a pauta é importante. Então vamos falar sobre, vamos discutir sobre, e isso vai acontecendo ao longo do tempo, né? O segundo ano já é diferente, o terceiro imagino que seja mais diferente, até que você de fato consiga conectar essas diferentes perspectivas para essa jornada rumo a uma cultura de inclusão, né? Então, não para, né? Como o João disse, não para nunca. A gente vai se aprimorando, vai conectando outras ideias, vai conectando outros pontos e a gente vai impulsionando essa onda, né? Que eu acho que é uma onda cada vez mais para que a gente consiga transformar o nosso ambiente de trabalho, que a gente consiga transformar a sociedade, que a gente tenha impacto na cadeia de fornecedores e que, enfim, a gente possa viver num mundo cada vez melhor, né? Eu acho que não tem como parar, só tem como a gente continuar. Eu só queria, Pri, deixar minha admiração por vocês. Eu fico admirado com todas as empresas que não pararam seus programas de diversidade e inclusão no meio da pandemia. Muitas pararam, né? A Amanda e a Pri sabem disso. Muitas pararam, pausaram, falaram agora não é hora de fazer diversidade, é hora de falar de negócio, como se uma coisa fosse diferente da outra, né? Como se diversidade não tivesse atrelado a pessoas, a todas as políticas de pessoas, não tivesse atrelado diretamente ao resultado do negócio. Mas o Einstein, no meio da pandemia, não parar o programa e reforçar o seu programa, eu acho que isso dá um grau de admiração maior ainda pelo seu programa. Obrigada. Mas eu acho que é isso, né? Quando a gente fala da pandemia, a pandemia escancarou diversas vulnerabilidades, né? E aí, como parar, né? Eu acho que aquelas que tiveram uma pausa no primeiro momento, acho que foi muito pelo, né, assustou com a situação, enfim, mas não tem como não voltar, né? Quando a gente olha o desdobramento da pandemia, a gente vai cada vez mais precisar se fortalecer, mas eu fico muito feliz também que a gente conseguiu, mas também, João, foram 2 anos estudando para conseguir implementar, então foi difícil ali, mas deu tudo certo, né, e a gente só está evoluindo e que bom. Aproveitando uma coisa que o João falou, e eu já puxo para a terceira pergunta, fala sobre ter parado, né, nessa parte de pandemia, então a parte de gestão de pessoas. Então, eu queria perguntar como vocês enxergam a participação do RH e da comunicação interna nas ações ou nos programas de diversidade e inclusão. Muito bom. Eu queria até puxar um gancho falando sobre essa questão de a diversidade não para, né? E ela veio para ficar. Aqui foi interessante, porque eu comecei com um projeto dentro de uma área de sustentabilidade. Ao longo desses anos, a gente vai fazer 5 anos, né, de projeto. Hoje é uma área que responde ali, que está pertinho do CEO da companhia, né? Então, a gente está dentro, a gente não está em RH, mas a gente está num ponto estratégico para poder conversar com todas as áreas parceiras, né? E ter essa autonomia em percorrer a companhia, né? E isso mostra o quanto é importante a estrutura. Então, a estrutura está montada, né? Através dessa área e com uma autonomia para poder falar com todas as outras e
costurando a diversidade, né? Porque a diversidade ela é bem gigante, né? Quando a gente olha aí para as possibilidades. E aí o papel de RH é essencial, né? Porque a gente está falando aí de gente, né? E o RH ele cuida de gente e ele tem processos, né, que precisam ter a lente de diversidade para que a gente garanta, né, que essa diversidade esteja aqui dentro. E eu indo até um pouquinho além, né, no meu caso aqui de varejo, no varejo a gente tem a diversidade dentro, né, das empresas. Só que aí vem o segundo momento de maturidade, é de você perceber aonde está essa diversidade. Aí você começa a aprender que você precisa trabalhar com a inclusão, né? Ou seja, garantir que essas pessoas estejam não só ali na operação, né, nos primeiros cargos, mas que em cada nível, em cada cargo ou em cada negócio, também exista essa representatividade. E aí é que começa o desafio, né, de perceber, né, e ir em cada área, né, e em cada negócio falando sobre isso. E a parte da comunicação interna é essencial. A comunicação interna, ela vai ajudar a manter aquilo que a gente fala lá no início de conscientização, né? E ela também ajuda, né, a fazer com que a companhia perceba essa cultura da inclusão, né? Então, diversas iniciativas podem ser feitas, né? Desde você trazer ali, através das ferramentas da comunicação interna, a história de colaboradores diversos, né, que inspira outras pessoas, né, e que também desamarra, né, o preconceito que existe em relação a um perfil ou outro, né, então, por exemplo, pessoas com deficiência quase não são, né, valorizadas e não são colocadas como protagonistas muitas vezes, né, quando a gente está trabalhando com comunicação interna. E aí você poder colocar isso dentro da pauta, né, e que seja algo recorrente aí na agenda, ajuda muito. Na última pergunta, eu parabenizei a Pri, eu queria te parabenizar também, viu, Amanda? Porque você falou quando começou tudo há 5 anos, eu lembro exatamente de quando esse momento começou, que a gente teve várias conversas, parabéns pelo tanto que você desenvolveu essa área aí dentro nos últimos anos. Acho que é um privilégio, né? Eu trabalho com esse tema há quase uma década e eu acho que eu vi todas as empresas que têm um programa de diversidade e inclusão se desenvolvendo, então, muito legal, parabéns. Puxando para a sua pergunta, Marcela, sobre o papel de RH e comunicação, na Mais Diversidade, a gente tem uma metodologia de consultoria em diversidade e inclusão, que inclusive está registrada nos órgãos de propriedade intelectual da ONU, e nessa metodologia, a gente privilegia muito as áreas de recursos humanos e comunicação. São as áreas mais privilegiadas. Por quê? Porque essas são as duas áreas que mais fomentam transformação cultural dentro da empresa. E um trabalho de inclusão é um trabalho de transformação cultural no fim do dia. Então, sem o RH e comunicação ali trabalhando de mãos dadas, numa parceria, a gente não sai do lugar. Como a gente falou no primeiro ano, talvez o time de comunicação vai ser muito mais demandado, porque o programa precisa criar uma identidade, ele precisa entender o que faz sentido, a sua forma, precisa comunicar isso, lançar o programa, a gente precisa educar as pessoas para a diversidade, tanto a liderança quanto todos os colaboradores, eles precisam saber o que está sendo feito ali no âmbito do programa de diversidade e inclusão, o que é diversidade, o que são viés inconscientes, o que é esperado de mim como líder inclusivo, né? Tem vários temas que a gente pode trabalhar dentro desse âmbito de educação para a diversidade, e claro, o time de comunicação vai puxar isso, desde desenhar cartilhas, escrever políticas, tem muita coisa que precisa ser feita no âmbito de comunicação, e o RH, claro, dando suporte para tudo isso que está sendo feito. Normalmente, o RH tem um papel muito mais ativo no segundo ano de trabalho, porque, como eu falei, no segundo ano de trabalho a gente vai começar a sair de um programa de diversidade e inclusão e virar processo. Então, as áreas de recursos humanos, todos os subsistemas de recursos humanos vão ser ativados, seja de atração e seleção, para olhar com a lente de diversidade se os meus processos seletivos de fato são inclusivos, se eu vou fazer processo de ação afirmativa ou não, se eu vou remover algumas barreiras, né? Porque a gente sabe que alguns grupos
têm mais barreiras que outros para acessar alguns espaços, olhar para as minhas políticas de desenvolvimento de talentos. Quando eu comparo, por exemplo, o ritmo de desenvolvimento de talentos, quando a maior parte das empresas, tá? Pessoas negras têm um ritmo de desenvolvimento para ser promovido muito menor que das pessoas brancas. Como que eu removo essas barreiras para garantir ali, no mínimo, uma equidade, né? Acelerar esse desenvolvimento. Quando eu olho para as minhas políticas também de todas as políticas de pessoas, né? Eu estou num comitê de sucessão, atração e seleção, como que eu garanto que esses processos vão ocorrer sem influência dos vieses inconscientes, né, que a gente conversa tanto, como que eu reescrevo as minhas políticas de pessoas, como que eu olho para as próprias questões de remuneração e benefícios, remuneração entendendo aquele, por exemplo, gender gap que se fala tanto, né, que homens e mulheres, quando comparados, têm diferenças no pagamento, e isso acontece para todos os grupos minorizados. Como que eu removo essas diferenças? Quando eu falo para benefícios, aí eu trago a questão da equidade, né? Porque as pessoas são diferentes, eu não posso agir com igualdade, e benefícios é um campo que as empresas conseguem mergulhar de braçada ali, entendendo quais as diferenças entre os grupos e como que eu consigo trabalhar benefícios que sejam diferentes, mas equitativos para cada um desses grupos. Então, assim, RH e comunicação precisam trabalhar de mãos dadas, porque são as duas áreas, eu diria, mais importantes para a gente desenvolver um programa de diversidade que seja, de fato, consistente e que entregue resultados. Você concorda, Pri? Super concordo, né? Eu acho que, assim, interessante escutar a Amanda e você, João, porque, Amanda, você está no 5º ano, a gente está aqui no 2º, então eu estou bem nesse momento agora, assim, construção de processo, políticas, analisando o que o João comentou, e é real, né? Então, assim, hoje, dentro do hospital, o programa de diversidade e inclusão, ele está na estrutura da diretoria de recursos humanos, né? E o que a gente comenta aqui, quando a gente leva nos staffs das diretorias, é que a discussão e a iniciativa, ela começou por um olhar de recursos humanos. Mas é fato que essa é uma temática transversal, né? Então, as diretorias, elas precisam sim se apropriar, a gente precisa estar conectado. O nosso CEO hoje, ele é o sponsor do programa, então a gente precisa ter essa agenda com ele, a gente precisa estar ali trocando, sugerindo. E como aqui, né, muito perceptível essa questão do 2º ano, a gente tem feito esses movimentos, né, então, de alteração de política, de olhar para quais são as nossas metas, né, e a gente, no ano passado, nós já havíamos incluído uma meta, né, na questão da remuneração variável das áreas, né, dos executivos e dos colaboradores associada à diversidade e inclusão, e esse ano a gente sugeriu mais 2, né, então incluímos 3. E isso tem uma força do papel da área de recursos humanos também, que gera essa influência, né, então acredito, concordo super que são 2 áreas aí que precisam caminhar, obviamente juntas, né, para que a gente consiga provocar essa transformação, para que a gente consiga, de fato, comunicar essa transformação e para que isso chegue para todas as pessoas, né? A Amanda comentou do número da Via, aqui no hospital a gente é um pouco menor, mas nós estamos com 18 mil colaboradores e crescendo, né? Agora assumindo um hospital em Goiânia. Então, como é que a gente faz para que também todos os públicos sejam impactados, né, por essas iniciativas? Porque, às vezes, e assim, semana passada, eu fui num evento numa unidade básica de saúde, que o Einstein administra, e estava conversando com uma pessoa, falando, mas o programa, ele não sabia. Não sabia. Tem. E aí a gente vai reforçando, como eu preciso reforçar cada vez mais a comunicação, como essa comunicação, ela precisa, de fato, chegar para todas as pessoas, e para que a gente, cada vez mais, as pessoas, as conexões, elas fortaleçam aí esse caminho que é de todo mundo, né? Então, ela é uma temática transversal no meu ponto de vista, né? Mas essas 2 áreas, elas precisam estar muito engajadas e precisam sim trabalhar aí para que cada vez mais a gente consiga amadurecer e crescer com relação ao tema. A minha próxima pergunta puxa muito esse exemplo que você citou, viu, Priscila? Então, vou fazer, acho que você já vai identificar. Falando ainda de comunicação interna, hoje essas áreas têm usado ferramentas digitais para alcançar todas as pessoas da empresa. Essa facilidade de promover o acesso a campanhas e conteúdos frequentes sobre a diversidade e inclusão deve contribuir para manter essa pauta viva na empresa. Eu queria saber como vocês avaliam isso.
Acho que é engraçado como mudou a vida e o nosso olhar depois dessa pandemia, né, em relação a ferramentas digitais. Eu até brinco que quando eu comecei eu era muito brava. Eu falava o seguinte: não vai falar nada para fora se não tiver lastro interno. Se não for verdade interno, se não for genuíno, a gente não fala. E aí por muito tempo, né, eu fui trabalhando dessa forma. É lógico que hoje eu amadureci e eu percebi que tem que ser simultâneo. Então, você faz, você estrutura, faz e conta, né? E aí você conta de diversas formas, né? Uma delas são através das ferramentas digitais. Por quê? Porque a informação, ela vai chegar na pessoa, né? É lógico que tem um processo, a Priscila trouxe aqui, também eu tenho um desafio gigante, né? É como que o vendedor lá na ponta, na loja, ele consegue entender, e mais que entender, né, colocar em prática no dia a dia essa cultura de inclusão. Então, é um desafio também aqui do meu lado, né, todo dia a gente pensa em formas de se fazer isso, mas a gente faz, né, e, por exemplo, todas essas ferramentas sociais externas ajudam muito com a questão de mostrar o quanto a marca empregadora, ela está comprometida com o tema, e isso influencia outras empresas também a fazer o mesmo, né? Então, hoje eu tomei muito essa consciência, né, do simultâneo, né, e utilizar essas ferramentas para isso. É fundamental. Eu tenho um case que é o seguinte: a gente tem aqui os grupos de afinidades, né, que são os espaços, né, que foi construído de forma orgânica por colaboradores que são voluntários, que são aliados às causas, né, que querem mudanças, querem participar. E aí, esses grupos, antes da pandemia, se reuniam uma vez por mês, né, mais ou menos ali, presencial, e era sua matriz. Quando a gente passou a ser, né, toda a questão da pandemia, a gente começou a usar as ferramentas, Teams e outras ferramentas para poder fazer os encontros. Aí os encontros, eles passaram a ser mais frequentes, né? Então, não só mais uma vez por mês, e isso deu uma velocidade no tema incrível, e a gente teve uma capilaridade de que outras pessoas de outros estados, de outros, a empresa ela é gigante, outros negócios, então, gente de loja, gente de fábrica, gente de CD, gente de matriz, tudo junto, porque a ferramenta digital deu essa possibilidade de encontro. E aí, os grupos foram crescendo tanto que criaram suas páginas, por exemplo, no Instagram. Então, trazendo a cultura que está se aprendendo dentro da empresa para fora agora. Foi um case super bacana, e eu acho que isso não muda, né? Só tende a crescer porque tem dado bons resultados. É legal você trazer isso, Amanda, que eu fiquei pensando como existia aquele mito, né, antigamente, que os grupos de afinidade precisavam estar na sede das empresas, precisavam estar no headquarters, e hoje isso foi completamente democratizado, né? A gente consegue, com o poder da comunicação, espalhar nossa comunicação por todo o Brasil e mundo também, né? Em algumas empresas têm programas locais, América Latina ou globais. E a Amanda trouxe outra coisa bem rica, que é essa questão eu chamo de freeze, ali, um congelar, porque algumas empresas passam por um processo que é legítimo, sim, que a Amanda trouxe, que é de eu não vou me posicionar para fora enquanto eu não tiver resolvido as questões aqui dentro. E a Amanda mesmo já trouxe um insight de como corrigir isso, né? Tem que ser paralelo. Não é esperar ter o cenário perfeito aqui dentro para se posicionar para fora, porque nunca vai existir o cenário perfeito. Nenhuma empresa está no cenário ideal ainda aqui no Brasil. Tem empresa que trabalha esse tema há 30 anos e nenhuma chegou lá ainda. Então, assim, a gente não pode deixar o medo de não ter o cenário perfeito aqui dentro de casa ainda, nos congelar e não nos posicionarmos para fora, né? É importante. Inclusive, a gente está vendo cada vez mais um movimento das empresas de puxarem, inclusive, posicionamentos políticos, não posicionamentos partidários, posicionamentos políticos. Ah, tem um projeto de lei, aconteceu isso, né? Esses dias, tem um projeto de lei que vai contra os meus valores, eu vou me posicionar contra esse projeto de lei. Eu não estou fazendo campanha para candidato nenhum, mas eu não estou permitindo que a sociedade ou que as leis vão no contrário daqueles valores que eu tenho aqui dentro, né? Então, olhar para a comunicação com essa perspectiva é muito legal. Inclusive, a gente faz
vários workshops de comunicação inclusiva com os nossos clientes para, de fato, criar essa identidade, qual que é a minha identidade, como que eu me comunico, até onde eu quero ir, como que eu vou me posicionar, e é legal ver como todas essas questões estão sendo avaliadas ali na mesa, né? Qual que é o meu tom de comunicação? Algumas empresas têm um tom mais ativista, outras empresas têm um tom mais conservador, mas as duas comunicam. As duas se posicionam para fora, né? Isso não pode ser um limitador. A partir desses workshops, as empresas acabam criando cartilhas de comunicação, manuais de posicionamento, seja para dentro ou para fora, e também passando por um processo de revisão das próprias áreas de comunicação, né? Porque naquele começo que a gente estava falando anteriormente, tem até um desejo de falar mais sobre o tema, mas aí algumas empresas podem correr também no erro de comunicar de uma maneira estereotipada, e daí também leva o programa de diversidade a perder credibilidade. Então, a comunicação em diversidade, ela é muito sutil, ela vai vir nos detalhes. É importante que todos os times de comunicação internos e externos sejam 100% preparados ali, não só para comunicar de uma maneira assertiva, quanto para fazer uma gestão de crise depois, se for necessário, alguma coisa for comunicada de uma maneira equivocada. Não, e faz todo sentido, porque assim, quando a gente é naquela linha de que todos estamos aprendendo, né, você colocar os times em conjunto, né, tanto a comunicação interna quanto o posicionamento para fora, né, com marketing, comunicação externa, são essenciais. E aí ela é a temática, né, de diversidade e inclusão, ela extrapola, né, o que é comunicação interna, o que é comunicação externa. É claro que, assim como a Amanda colocou, a gente está falando o que é de dentro para fora, né? Então, como aqui eu consigo sim articular, eu estou nesse caminho, a gente tem de fato, né, procurado alcançar um local aí onde eu consiga perceber que sim, o meu ambiente ele está cada vez mais inclusivo, e eu faço isso no paralelo, né? Então é contando um pouco do que vem acontecendo, né? E é uma jornada. Eu acho que a gente aqui já teve algumas discussões e o pessoal às vezes com receio, mas a gente não chegou lá, como a gente vai fazer? Espera. E essa reflexão de que a gente precisa sim, né, se conscientizar de que a gente está nesse caminho, né? Então, assim, estamos nesse caminho, sim, importante falar, e sim, importante cada vez mais se posicionar. E um outro aspecto da comunicação que eu acho relevante comentar, que a gente teve um exemplo aqui interno, bem associado em linha com os grupos de afinidade, aqui a gente também trabalha, né, com essa estratégia dos grupos, e os grupos identificando, né, questões a serem cada vez melhor tratadas, ou a gente potencializar alguma questão, e no grupo específico de pessoas com deficiência, uma das temáticas, né, que foi discutido foi em relação à comunicação, à acessibilidade da comunicação. E por meio, e aí é uma coisa muito... é o que vai reforçando, assim, que bom que a gente está nesse caminho, né? Porque foi um analista de sistemas que trabalha aqui com a gente, que ele é deficiente visual total, e ele comentou as redes sociais, o site do Einstein não é acessível. Então, tem um textinho ali, um flag, né, para o texto alternativo, para que a pessoa com deficiência, o software de leitura, ele consiga fazer a leitura do site, e a gente não tinha isso foi alterado 13 de dezembro do ano passado, então, assim, super recente. E ele foi a pessoa responsável por conectar com o marketing e fazer a curadoria da descrição de imagem por muito tempo, até que marketing conseguiu já essa autonomia, já sabe, qualquer dúvida, conversa com ele, mas é um ponto de construção, né? Então, assim, na minha perspectiva, na perspectiva do time de marketing, tá aqui, né? Tá ok para mim, né? Mas aí ele, no grupo, essa questão... essa temática ela veio, né, na pauta, e aí a gente conseguiu transformar. Então, assim, como a gente vai precisar repensar a questão da comunicação acessível também, né? Então, assim, cada vez mais. Esse ano, um outro exemplo, mas que ele é interessante, a gente fez uma feira de empregabilidade para pessoa com deficiência e a gente colocou intérprete de Libras. Tá ok. Depois o feedback foi a gente que, né, o deficiente auditivo não, que não faz a necessidade do recurso de Libras, eu não consegui, né? Precisava ter a legenda ali, real time, e a gente não tinha pensado nisso. Então, para o próximo, a gente já vai colocar. Então, isso a gente vai aprendendo, né? Então, acho que a área de comunicação, ela tem esse papel também de sempre, né, refletir. Eu estou alcançando todos os tipos, né, de público, todas as pessoas conseguem acessar esse meu conteúdo, então, acho que é um
outro aspecto relevante aí. Perfeito, muito bacana, pessoal. E por fim, eu queria pedir, né, se vocês podem compartilhar alguma dica ou conselho para que a pauta de diversidade e inclusão seja parte da cultura da empresa de forma genuína. Acho que eu voltei. Você está me ouvindo, né, Marcela? Para me dar uma paradinha, mas acho que eu voltei. Bom, eu queria só complementar, né, da questão da importância da comunicação da empresa. A gente teve essa comunicação, ela se torna tão grande que a gente nem imagina, né? É importante quando para fora se percebe o posicionamento da companhia, igual o João trouxe, né, vários exemplos, porque quando as coisas elas vão acontecer, fato, né? Porque as coisas acontecem na sociedade e a empresa é reflexo da sociedade, né? Então, se a empresa tem um posicionamento forte e o mercado sabe disso, é muito mais fácil de conduzir as coisas, né? Se você tem uma política muito clara e as medidas disciplinares muito claras, né? A gente teve no ano passado, né, um acontecimento de um gerente de loja sofrer, né, racismo pelo cliente. Só que o ano passado a gente já tinha se posicionado, né? Então, foi muito mais fácil a condução daquilo e de mostrar que a gente tem valores que são inegociáveis e que esses valores eles atingem tanto interno quanto externamente, né? Então, só para trazer esse ponto que é super importante, né? E como conselho, não é um conselho, né? Mas algo que eu venho aprendendo, né, sobre isso, ao quanto acho que o que diversidade faz é conectar com as outras pessoas, é a gente poder trabalhar. Eu sei que tem essa palavra, ela está super na moda, que é a questão da empatia, mas de fato, o se colocar no lugar do outro, para mim, Amanda, nunca vai ser possível, a gente nunca vai ser 100% no lugar do outro, né? Mas como que a gente pode, então, ajudar a partir dessa percepção? Né? A partir do momento em que você tem um encontro com o outro, daquele momento que você está conversando com a pessoa, você escutá-lo de forma genuína, né? Sem nenhum pré-julgamento, né? E a partir desse momento em que você faz essa escuta ativa, sem ficar no celular, sem responder e-mail, né? Você consegue entender o que a outra pessoa está tentando te dizer e o que você pode fazer para ajudá-la, né? Em muitos momentos aqui, desde como você lida com o colaborador ou como você lida com o cliente, né? Esse tem sido, de fato, né, um poder, eu falo que é um poder mágico de estar na frente ali da competição, né? Porque você vai ser muito mais assertivo em fazer com que a experiência daquela outra pessoa seja uma boa experiência, né? Seja ali no momento de trabalho ou numa compra, por exemplo, né? Então, essa escuta ativa, ela é essencial para quem está dentro do projeto de diversidade e inclusão. Eu aprendo todos os dias, né? E também me corrijo, o letramento é super real, né? Eu usava, assim, por exemplo, eu falava muitas vezes assim, braço curto, braço curto. Até que um rapaz, né, do grupo de afinidade falou, Amanda, olha para mim, não faz sentido isso que você está falando. E aí eu olhei, eu realmente me conectei com o que ele estava falando, e falei, realmente, eu preciso mudar isso, né? Então, essa escuta, ela é essencial. É legal você falar isso, Amanda, porque eu queria deixar pelo menos duas dicas e todas são conectadas com o que você falou. Uma delas é coerência, gente. Se a gente está trabalhando um programa de diversidade e inclusão, eu não posso achar que eu tenho todas as respostas. Eu não posso querer desenvolver uma estratégia, um plano de ação sem escutar as pessoas ali que estão na empresa, passando por aquilo no dia a dia. Eu não posso ser arrogante ao ponto de achar que eu consigo fazer tudo sozinho, né? Ser coerente no sentido de envolver as pessoas a tomarem decisão. Se eu estou desenhando um plano antirracista, um plano para desenvolvimento de pessoas negras, ali do meu lugar de pessoa branca, sem escutar as pessoas negras, eu não estou sendo coerente com aquilo. Então, assim, essa escuta ativa que a Amanda falou é muito importante se a gente quiser, de fato, desenhar um programa de diversidade que tenha consistência. E a última dica aqui, já para passar para a Pri, quando a gente fala de diversidade e inclusão,
principalmente inclusão, né, um tema mais qualitativo, a gente precisa falar com o coração das pessoas. Não ser tão linear, ali, racional, dados e números. Não, claro que são importantes, como eu falei no primeiro momento ali, de ter uma cultura de dados, mas quando a gente está desenhando um programa de diversidade e inclusão, é importante a gente ser sensível, ser empático, falar com o coração das pessoas, entender aquela pessoa que está na minha frente como uma pessoa, quebrar essa lógica de número, né? Eu costumo brincar que diversidade e inclusão é exatamente isso, o motor, né, que vai fomentar a transformação das relações de trabalho para que sejam mais humanizadas, e é por aí que a gente tem que ir. A gente transformar as relações de trabalho no ponto que as pessoas se sintam 100% incluídas, seguras psicologicamente, num ambiente que tem empatia e que elas podem se levar por inteiro. Ficou difícil para mim, né, Marcela? Eu acho assim, concordo super com a Amanda e com o João. Eu acho que a gente, né, exercitando a escuta empática, exercitando a coerência, fazendo todos esses pontos que o João mencionou, a gente de fato vai começar, né, falando com o coração, a gente naturalmente vai começar a ter o pensamento mais inclusivo. A nossa forma de pensar, ela vai sendo reconfigurada, né? Então eu sempre vou pensar, nossa, que impacto isso pode trazer, né? Então, nossa, se eu ressignificar essa palavra, isso pode alcançar, como eu tô falando. Então, eu acho que a minha dica é a gente manter ressignificar esse pensamento de uma forma inclusiva, perceber e de fato, né, buscar esses padrões que podem estar associados com atitudes de preconceito, preconceituosas, e como a gente pode romper esses padrões no nosso ambiente de trabalho. E principalmente, se você é um profissional que começou a liderar a temática de diversidade e inclusão, se você está envolvido nessa discussão, é ter coragem, né? Eu acho que esses são assuntos sensíveis, o não você já vai ter. Então, assim, você vai levar a proposta não, você já sabe que pode ser uma possibilidade, mas vai que vem sim, né? Então, acho que é coragem para discutir, para fazer toda essa amarração com dados, enfim, propor, falando com o coração, com a escuta empática, não tem como dar errado, né? Então, acho que eu finalizo aí com essa habilidade que eu acho que é ter coragem, sim. Se você acredita, vá em frente, que vai dar certo. Perfeito, gente. Amanda, João e Priscila, eu gostaria de agradecê-los pela participação. Eu me sinto honrada, eu acho que foi um bate-papo incrível. Eu aprendi muito e espero que as pessoas que assistam esse vídeo também. Então, eu quero perguntar se vocês querem deixar algum contato ou consideração final. Bom, eu estou super aberta, né? Eu adoro trocar. Podem me achar no LinkedIn, né? Amanda Ferreira, tomar o café virtual. Acho que todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Eu acho que muito bem colocado aqui pelo João. Humildade é algo imprescindível no que a gente trabalha, né? Na temática que a gente trabalha. E vai ser um prazer, gente. Acho que é isso. Legal. O meu, se quiserem me adicionar no LinkedIn, eu estou lá como João Torres. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Mais Diversidade, é só entrar no nosso site, www.maisdiversidade.com.br. A gente sempre está postando novidade, conteúdos. O nosso podcast, o Diverstalk, que a gente grava a cada 15 dias só sobre temas de diversidade e inclusão. Então, dê uma olhada lá que a gente vai sempre produzir conteúdo novo para vocês. João, e a dica do Instagram do Mais Diversidade, que é excelente de conteúdo, tá? Siga a página do Instagram. É @maisdiversidade. Isso. E obrigado pelo espaço, Marcela, Amanda, João, que bom poder estar aqui trocando com vocês. Eu também estou no LinkedIn, Priscila Surita, super à disposição, só conectar, a gente conversa por lá também. E pode marcar aí um café, enfim. Tá bom, gente? Obrigado. Espero que tenha contribuído aí para o desenvolvimento de vocês. Bem, eu fico por aqui e você já sabe, eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue. Não deixe de conversar conosco, você pode nos encontrar no LinkedIn, Facebook e Instagram como dialogue.ci. Até a próxima, tchau!